Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, bem-vindos ao programa Papo Espírita. Estamos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, eu, Ana Cristina Sampaio, Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? E hoje temos uma convidada especial, a doutora Débora Moraes, que é, além de cardiologista, trabalhadora espírita e palestrante aqui na Comunhão. Tudo bem, Débora? Tudo bom. Obrigada por atender nosso convite mais uma vez. Prazer, sempre um prazer estar aqui. E a gente trouxe a doutora Débora porque nós queremos explicar a questão do surgimento do coronavírus, que está causando uma comoção mundial, países fechando fronteiras, a economia em turbulência, a OMS declarou uma pandemia mundial, né? E muita gente se preocupa com o significado espiritual de tudo isso. Então, buscando um entendimento mais aprofundado e baseado, né, na doutrina espírita, nós começamos perguntando, doutora Débora, qual o significado do aparecimento desse vírus e se isso é uma novidade na história. Bom, Ana, com relação ao significado exato do coronavírus em especial, nós não temos essa resposta. É claro que nada acontece no universo sem que haja a aquiescência de Deus. Nós sabemos que acreditamos na existência de Deus, com toda a sua bondade, a sua sabedoria infinita. Então, partindo desse pressuposto, é lógico que tudo o que nos acontece, em especial algo com essa dimensão, passa pela aquiescência e cumpre, de alguma maneira, a vontade do Pai. Então, nós não sabemos a razão ainda. Com toda certeza, nós a conheceremos um dia. Mas fato é que nenhum de nós sairá da mesma maneira que entrou nessa experiência que o planeta Terra está vivenciando, que tem por nome coronavírus ou a doença causada por ele, a Covid-19. É um momento de reflexão, é um momento de aprendizado, é um momento para que todos nós estejamos envolvidos, dando o nosso melhor. A André Luiz costuma dizer que as situações de conflito, as situações limite, elas são termômetros de nossa fé. Então, eu vejo essa experiência pela qual todos nós atravessamos como, sim, um momento em que todos testaremos a nossa fé. Mas, para responder essa questão com embasamento doutrinário, eu trouxe para nós uma das leis naturais, uma das leis divinas, que é a lei de destruição. E essa pergunta que você acaba de me fazer, Kardec faz também para os espíritos superiores. Então, ele pergunta, na questão 737 de O Livro dos Espíritos, com que objetivo, com que razão, né, a causa, esses flagelos destruidores, tais como essas grandes epidemias, atingem a humanidade. Então, essa foi uma dúvida de Kardec. E os espíritos superiores respondem de forma clara e enfática que esses flagelos têm por objetivo fazer com que a humanidade progrida mais depressa. E é interessante essa questão porque eles continuam dizendo, né, que é importante analisarmos esses ditos, entre aspas, flagelos, né? Porque nós os analisamos, nós os avaliamos assim, porque nós julgamos essas situações somente do ponto de vista pessoal. Então, é importante que a gente avalie quais seriam os objetivos para que a gente possa verdadeiramente apreciar os resultados. Então, eles vão dizer que esses aborrecimentos, né,
esses flagelos são, na maior parte das vezes, necessários num estágio tal qual o nosso, num planeta de provas e expiações. Então, essas experiências são necessárias para fazer chegar mais rapidamente uma ordem de coisas melhores e realizar avanços e progressos em anos. No caso, né, do corona, a gente acredita que em meses e talvez se estendendo realmente por alguns anos, dadas as repercussões que nós ainda não conseguimos palpar, né? Então, realizar em anos o que, de outra forma, exigiria séculos. Então, vejam, os espíritos superiores ampliando o nosso olhar acerca, né, dessa lei natural, que é a lei de destruição, explicando que esses flagelos, que no primeiro momento são vistos como situações de extremo sofrimento, às vezes até de desespero, de pânico, eles são muitas vezes necessários como elemento auxiliar no progresso de todo o grupo, de toda a humanidade que evolui na Terra. Então, seria como uma tempestade que trará depois o saneamento do ar, por analogia, não é? E na segunda parte da sua questão, não, essa não é a primeira experiência, nós já atravessamos situações semelhantes, basta que voltemos a nossa análise, o nosso olhar para a história da humanidade, encontraremos sim esses flagelos, né, com outros nomes, em outras circunstâncias históricas, né? Nós vemos a própria hanseníase na época do Cristo, depois tivemos a peste, que foi tão bem descrita pela obra subsidiária espírita. Nós temos no romance Renúncia, de Emmanuel, pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, a descrição desses momentos, que foram momentos aflitivos, em que a humanidade atravessou, né, a peste que dizimou inúmeras vidas. Depois tivemos, né, num passado mais recente, por volta de 1920, 1930, a gripe espanhola, também trazendo, né, essa feição de flagelo, dizimando tantas vidas. Então, não é a nossa primeira experiência, mas é importante que a gente se atente, né, para que há atrás, por trás disso tudo, um objetivo de evolução, de progresso. Nem tudo que parece dor apenas, nem tudo é sofrimento, nem tudo é flagelo apenas. No concerto da criação, né, no concerto do universo que é gerido, que é coordenado pelo Criador, cujo psiquismo vibra amor e nos envolve a todos. É lógico pensarmos que uma situação dessa traz, né, a envolvê-la em toda a sua contingência, um elemento maior, algo que será de fato primordial na evolução de nós todos como grupo, como uma grande família. E talvez essa seja a grande mensagem, a grande lição do corona, não é? Colocando-nos como um grande grupo. Então, eu acho interessante, comentando com vários colegas, como é que algo tão pequeno conseguiu romper tantas barreiras, no momento em que acompanhávamos o egoísmo crescente, o orgulho crescendo, a vaidade, as barreiras físicas se formando, um distanciamento da humanidade como irmãos
e nós nos perguntávamos o que estamos fazendo do Evangelho do Cristo, o que estamos fazendo dos ensinamentos de Jesus, e de repente vem um fato desse nos mostrando que somos iguais, não é? O coronavírus comprometeu os países do primeiro mundo, estamos agora vendo, comprometendo aqui a América, pobres, ricos, brancos, não brancos, católicos, judeus, protestantes, enfim, numa proposta democrática que há muito tempo não víamos, né? E ao lado disso tudo, do sofrimento, da dor, da dificuldade, nós vemos forças, frentes de tarefa em todas as áreas do conhecimento humano, se juntando, se mobilizando no sentido de solucionar essa problemática. Então, nós vemos as equipes de saúde, sanitaristas, infectologistas, clínicos, todas as especialidades médicas, enfermeiros, cientistas, demandando seus tempos, sua energia física, no sentido de se encontrar uma vacina, uma medicação que possa ser efetiva, os protocolos de higiene, os protocolos sanitários para a população leiga, os protocolos sanitários para a população médica. Então, nós vemos que existe uma união, né? Uma união. Depois nós podemos avaliar também as frentes de tarefa no sentido econômico, qual a melhor proposta, os home offices, vamos trabalhar em casa, como faremos. Hoje eu acompanhava uma entrevista num canal de rádio da turma da tecnologia, então tentando conseguir internets mais rápidas, aumentar, melhorar, desenvolver. Então vejam, todas essas áreas humanas se unindo em prol do bem comum. Então a inteligência humana vem se desenvolvendo, e ao lado desse desenvolvimento material, né, mais pragmático, mais emergencial, existe também todo um desenvolvimento das virtudes. Porque imaginem, né, quantas virtudes. As pessoas têm que olhar umas para as outras. As pessoas têm que olhar umas para as outras. É difícil, né? Olhar um elemento que tem sido muito esquecido, que é o coletivo. Sim. Então, o corona traz a lição do que não basta estar bom só para mim. É importante que eu seja o multiplicador da ideia de que é importante estar bom para todos. Então, a partir do momento que você vê um jovem que poderia estar indo e vindo, transitando na vida social do jovem, dizer não, eu vou aderir ao afastamento social porque eu não quero, né, ser o transmissor para o meu vizinho idoso, para o meu avô, para a minha avó. Você vê que as virtudes, solidariedade, fraternidade, respeito, responsabilidade, comprometimento, não é? E essa ideia do todo estão se acendendo. E é interessante porque nós estamos falando de uma atitude coletiva. Coletiva. Né? E aí a gente ainda vê na mídia faltando determinados máscaras, álcool gel, né, material de limpeza, naquela ainda mentalidade egoísta de me garantir, Sim. esquecendo que se eu acabo com estoque de máscaras, por exemplo... Quem precisar não vai ter, né? Se eu estiver doente, quem vai me atender pode não me atender, porque não tem equipamento para me atender. Então, a gente tem que começar a desapegar dessa coisa de vou me garantir primeiro, os outros, né, não me incomodam. Mas é interessante. E mesmo a informação, a gente vê, muitas vezes no meio acadêmico,
a comunicação, né, a troca de informação, ela tende a ser lenta, né, Sim. ela tende a ser mais restrita. Sim. E nesse momento nós estamos vendo que essa barreira já não existe. Então, quanto mais Débora sabe, quanto mais você sabe, quanto Sim. as experiências se Sim. somam para Os um resultado saberes. melhor. É importante. E esse é o formato dessas frentes, né? Dessas forças-tarefa. Uhum. Se juntam os saberes. Então, vem alguém que, por exemplo, os nossos colegas da Itália, um material científico, nunca se produziu tanto material científico em tão pouco tempo. Então, os italianos, eles estão com uma experiência muito grande na nossa frente. Então, eles estão liberando esse material. A gente já não vai repetir erros que eles tiveram no primeiro momento, do ponto de vista de tratamento, de proteção, Os próprios de prevenção. chineses, né, que lidaram Os pela chineses, no a começo, mesma coisa. E tudo muito rápido, né? Porque Sim. nós estamos Tudo em muito março rápido. e Sim. isso começou em janeiro, né? Dezembro. Em dezembro. Em dezembro. Quer dizer, em poucos meses, Uhum. isso Exato. virou uma pandemia, tá todo mundo em alerta. A gente Sim. aqui no Brasil estamos começando a sentir os efeitos agora, né? Com essas Sim. restrições todas. Exato. E a gente ainda não tem muita ideia de como isso vai se desenvolver. Eu tenho a impressão que ainda não caiu muito a ficha. Exato. Então, Aham. a gente não quer, assim, você é médica, né? Queremos trazer o aspecto espiritual, mas também o aspecto prático das pessoas. Posso completar? Claro. Que Quer completar a mesma? Eu queria que ela Continue. aproveitasse Isso. e passasse uma mensagem para quem nos assiste, no sentido de exatamente que cuidados que é preciso ter, mas também os cuidados do nosso psiquismo, né? Sim. Das nossas É emoções. muito importante. Isso eu Agora queria pode- chamar a atenção mesmo, porque Isso. às vezes, quando nós temos um entendimento, né, mais espiritualizado, a gente esquece que estamos encarnados. Sim, que não sim. é apenas boas Rezar. ações, rezar e bons Estamos pensamentos, imunes. não é verdade? Exato. Estamos encarnados. E que a experiência, as medidas que estão sendo informadas à população, ela deve ser seguida. Sim, Porque sem é a sombra melhor de das dúvida. experiências até hoje, Exato. desde quando surgiu o coronavírus. Exato. Não é uma questão de partido, não é questão de ideologia, não é Não. questão Nós temos que Nem nos social, nem unir social. não Exato. só Isso tem que como- ficar muito claro. Muito claro. É uma união não como pátria apenas. Isso. Nós temos que nos unir como humanidade, Uhum. aproveitando a experiência dos países que já passaram pelo momento que nós estamos, em especial aqueles que atravessaram esse momento e aproveitando aquilo que não foi bom como experiência e adotando o que foi bom também como experiência. Então, é importante, nesse presente momento, uma conscientização de todos. Então, não existe o eu no presente momento. Existe o todo. Então, o que nós vamos implementar como medida de proteção? Então, isso está sendo veiculado largamente, as medidas, né, de higiene, as medidas sanitárias, abster-se dos cumprimentos efusivos, pelo menos agora. Aquelas pessoas que estiverem com qualquer sintoma gripal, que evitem o contato social, que fiquem realmente em suas casas e que, se porventura venham a apresentar sintomas mais graves, febre muito alta, tosse persistente, falta de ar, dificuldade em respirar, aí sim, esses deverão procurar os hospitais, os centros de saúde. É importante que, nesse momento, a população se conscientize da necessidade do afastamento social. No caso de idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, cardiopatias, pneumopatias, doenças oncológicas em tratamento, né? Mesmo que estejam na fase de recuperação, pacientes portadores de doenças imunodepressoras, por exemplo, a AIDS,
pacientes portadores de doenças do tecido conjuntivo, então lúpus, esclerodermia, artrite reumatoide, que fazem uso de drogas imunodepressoras. Esses pacientes, essas pessoas devem sim redobrar os cuidados, manter-se numa proposta de isolamento social, se possível, evitar ir à rua, evitar reuniões, né, evitar eventos, festas, reuniões familiares. O momento agora nos pede precaução, serenidade e que a gente adote uma postura de obediência, de submissão à vontade de Deus e às equipes que estudam, que estão trabalhando no sentido de evitar que essa doença se propague. Então, que a gente busque os sites oficiais, o Ministério da Saúde tem um, a Organização Mundial de Saúde tem o dele. Essas notícias estão sendo atualizadas a cada hora, a cada dia. Então, que a gente busque para que possamos, sem alarme, sem pânico, sem desespero, uma vez que isso não nos ajuda em nada, pelo contrário, nós sabemos que essa vibração do medo, do pânico, do desespero, o que eu vou fazer, como é que vai ser, só atrapalha do ponto de vista espiritual, faz com que nós nos vinculemos à vibração do próprio agente e o alimentemos, não é? Com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos desequilibrados, nós podemos nos vincular à vibração tanto do agente quanto da espiritualidade inferior, e essa situação acaba se mantendo, se agravando, né? E é tudo que a gente não quer. Então, que a gente possa também trabalhar o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, a fé em Deus. É lógico que a espiritualidade superior está acompanhando isso tudo. O Cristo, com seus emissários, com toda a sua equipe de espíritos angelicais, está com toda certeza olhando pelo orbe. Nós tivemos notícia que as equipes de médicos desencarnados, em especial no Brasil, a AME Brasil, não é? Associação Médico Espírita. Sim, eles têm se mobilizado, têm dado todo o suporte para nós da área de saúde, estão se mobilizando. Então é importante que a gente olhe também para essa questão que transcende a esfera material, física, dessa situação que a gente vivencia. Então, que oremos, não é? Pelo orbe, que oremos pela paz, que oremos por aqueles que estão envolvidos mais fortemente nesse processo, por aqueles que desencarnaram, pelas suas famílias, pelas equipes dos profissionais de saúde, que os nossos pensamentos de encorajamento, os nossos pensamentos de bom ânimo cheguem até eles e que nós possamos, nesse momento, criar uma psicosfera em todo o planeta de muita serenidade, de muita confiança, para que tudo siga o curso natural que foi programado por Deus e pela espiritualidade do advento do coronavírus e que tudo se dê a contento. É no que nós acreditamos, não é? Então, tem muita gente, Débora, que pensa que isso é um castigo de Deus. A gente queria. Você já começou explicando, né? Sim. O que os espíritos disseram a Allan Kardec. Isso aí é um movimento de Exato. evolução, Renovação. renovação.
Porém, para aquelas pessoas que a gente tende, né? É uma coisa meio, como a gente fala aqui, né? Atávica. Sim, Nós somos criados, né? sim. Nessa cultura de que as coisas ruins são Sim. um castigo para a Sim. humanidade, como envolve a humanidade toda, né? Sim. E também muita gente se ressentia daquilo que você falou também no início, de que a psicosfera, né, os pensamentos sempre muito negativos, muitos confrontos de ideias, muitos preconceitos, muita coisa vindo à tona, e a gente se questionava aqui mesmo no programa, né? Nossa, como que a gente vai renovar isso aqui, né? Então, explica um pouquinho que não é bem assim, né? Não é bem assim. É lógico que num planeta de provas e expiações, né, em processo de transição, as provas e as expiações ainda acontecem. E uma situação dessa, né, um flagelo, como nas palavras de Kardec, representa, sim, uma prova, né, coletiva. Para alguns, além de prova, representará também uma expiação, posto que o Pai se serve dessas situações para que a lei de causa e efeito se cumpra, né? Mas, independente desses casos particulares, porque aí tem as histórias particulares de cada criatura vivenciando o processo, e ele será vivenciado por cada um de nós de uma maneira particular, mas então, ao lado disso, representa, sem sombra de dúvida, uma prova coletiva, né? E como o próprio nome diz, as provações são situações que nos servem como recursos pedagógicos para que grandes aprendizados se façam. E é o que os espíritos dizem a Kardec, né? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência. Então, como nós estávamos dizendo, não é? Sem sombra de dúvida. Vai haver um avanço, né? Vai haver um avanço, acredito que em todos os setores da experiência humana, né? E ele vai mais além, ele diz que são oportunidades do homem mostrar a sua paciência, a sua resignação à vontade de Deus, à vontade da providência, e até mesmo nessas situações, tal a que vivemos agora, né, com o coronavírus, multiplicam nos homens. Olha que bonito isso. Kardec dizendo, né, em 1857, a situação que a gente vive agora. Multiplicam nos homens os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se esse homem não for dominado pelo egoísmo. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas, muitos irmãos dizerem: é o apocalipse, é o fim dos tempos. E eu digo, eu concordo plenamente. É o fim dos tempos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Porque a humanidade caminha num crescente de prepotência intelectual. E de controle também, de né? De controle, como se os aspectos de conhecimento tecnológico, material, né? Material, econômico, fossem, na verdade, nos dotassem de um controle acima do bem e do mal. Aí vem um vírusinho microscópico e nos mostra que a tão coisa pequeno não que é ele é, bem que não assim. é assim. Que não temos esse Mostra o tamanho todo comparado ao dele. Então é um aprendizado da gente se colocar na real dimensão. O que verdadeiramente viemos fazer aqui na Terra, não é? Não viemos atrás do controle econômico. Não viemos atrás do controle. Da tecnologia. Exato. Que são elementos maravilhosos, mas que devem estar a serviço do espírito, da nossa evolução como criaturas imortais.
E me parece, analisando, que estava havendo uma inversão nesses Sim, valores. sim. Então, talvez, né, Kardec, já de vanguarda, porque eu digo que a doutrina Sim. espírita ela é de Ela vanguarda, tem né? resposta para absolutamente tudo. tudo. Já nos dizia isso. Sim. Então, ele também encerra essa parte aqui que eu fico encantada quando ele diz o seguinte, né? Que entre os flagelos destruidores é preciso colocar na primeira linha a peste, e aí a gente pode pôr na primeira linha coronavírus, né? Uma Mas pandemia, atualizando, a fome, as inundações, né? E as intempéries fatais à produção da terra, os terremotos, os maremotos, né? Mas o homem encontrou na ciência, nos trabalhos da arte, no aperfeiçoamento da agricultura. Olha como a ciência evoluiu na rotatividade das culturas, nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar os desastres, né? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência? E aí aqui vem a pedra de toque do codificador. E quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade por seus semelhantes. Então, respondendo aquela sua primeira pergunta, se eu puder ter o atrevimento de tomar essas palavras do codificador, eu diria que a razão do corona, o objetivo do corona, será nos colocar aqui, utilizando os nossos recursos de conhecimento, de inteligência, de tecnologia, de ciência, aliados ao sentimento da verdadeira caridade por seus semelhantes. Porque, pelo menos para mim, a maior lição que essa situação está trazendo é essa. Precisamos urgentemente do Evangelho. Precisamos urgentemente da vacina maior, que é o amor. Só o amor fará com que a gente saia melhor dessa situação atual e nos imunize de situações semelhantes no futuro. Então, eu vejo, respeitando todas as situações, com todo respeito por cada um de nós, em especial por aqueles que estão atravessando essa situação, envolvidos na dor, no sofrimento das perdas, não é? Mas, assim, eu vejo o prenúncio realmente da terra regenerada. E vai depender de cada um de nós exercendo essa galhardia, essa fidalguia moral, espiritual, de se lançar, né, fora do universo do eu, do ego, em prol do todo, da coletividade, mantendo no aspecto físico, material, mas também no aspecto espiritual, de pensamentos, de vibração, essa serenidade, essa fraternidade, essa caridade universal, que não é novo, pois o Cristo nos trouxe isso há tanto tempo. Essa mensagem não é nova, a gente já tem há muito tempo, nós estamos precisando usar. E a questão da responsabilidade, o que grita é responsabilidade. Em especial, né, eu vejo também, em especial aos governantes, aqueles que têm o poder de destinar os recursos que permita que o atendimento médico que seja necessário, porque estamos encarnados, se faça, para que as organizações religiosas
repensem a maneira que estão vivenciando os ensinamentos, né, Sim. espirituais. Então, é um Então, momento de retomar reflexões, valores, de né? retomar valores. E é pela dor, né? Infelizmente. Infelizmente. A gente não aprende pelo amor. Porque essas mudanças vão desde os nossos hábitos de higiene, Sim. que deverão ser pensados, Sim. até mesmo a forma como a gente tem enxergado a vida, passando pelo nosso consumo, como temos consumido, como temos tratado o meio ambiente, qual a nossa relação com as criaturas de Deus, com os animais, como é que nós temos visto os animais, como é que tem sido o nosso tratamento com eles, a convivência familiar. Então vai passar por isso tudo, né? Infelizmente, Equador, porque Deus nos manda diariamente elementos de sabedoria e bondade para que a gente não precise passar por coronavírus. Sim. Mas muitas vezes, não é? Nós, como grupo, com as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos desejos mais ocultos, nós, de alguma maneira, plasmamos essas situações. Então, que pelo menos agora a gente se lance num outro movimento, não é? Sim. E qual seria, Débora, as recomendações? Você já falou alguma coisa, mas a gente deve encarar isso com mais seriedade até, né? Com mais seriedade, né? Então, assim, não é um momento para se alarmar, mas é um momento para que não negligenciemos, não é? Então, que a gente tenha seriedade, que sigamos à risca as orientações dos órgãos competentes, dos trabalhadores da área de saúde. Não vamos imaginar que não é nada, não vamos pensar de uma forma irresponsável. Não precisamos. Que a gente teve não também, é? desculpe, está tendo muita fake news, né, Débora? Por favor. Isso é uma Tem coisa. exato. muita informação desencontrada e as pessoas começam a ficar nervosas e achando que deixa eu passar essa informação, deixa eu passar aquela, como se achassem que Ana. estivessem contribuindo. E, na verdade, não contribui, estão contribuindo. Pra Estão contribuindo para isso, disseminar O o pânico, mesmo. exatamente. Então, assim, que nesse momento, né, um ato de caridade, não veiculem fake news, não veiculem nenhuma informação que não venha de órgãos competentes. O Ministério da Saúde disponibilizou um site para responder dúvidas da população. A Organização Mundial de Saúde, de igual maneira. Então, vamos nos ater a esses órgãos que estão trabalhando, estudando, ao mesmo tempo que buscam melhoras para a crise, eles também estão tendo cuidado de trazer as informações, de orientar a população. Então, que a gente, por mais que ache interessante aquilo que recebeu e queira postar, reproduzir, que a gente tenha esse cuidado, Isso é importante. não veicular nenhuma notícia que não parta dos órgãos competentes. Assim como o codificador nos ensinava, que a gente passe pelo crivo da razão, do bom senso, todas essas informações, as nossas posturas, as nossas atitudes. Com toda certeza, nós sairemos dessa situação e sairemos dela melhores do que quando entramos. Mas para isso, nós contamos com cada um de nós, individualmente e como grupo, como um feixe de varas robusto atravessando a crise. A espiritualidade está trabalhando e o Cristo conta conosco. Débora, fantástico. Muito obrigada pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado. Nós trouxemos a doutora Débora já em outras ocasiões. A gente tem várias entrevistas aqui com ela sobre outros assuntos. Obrigada, Miriam.
Papo Espírita vai ao ar pelo canal da Comunhão no YouTube às quintas-feiras, às 19 horas. Está também na Rádio Comunhão. Estamos com os nossos podcasts no Spotify. E você fique à vontade para comentar e também mandar um e-mail para a gente, se quiser, através do e-mail radio@comunhãoespírita.com. Então, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Próximo.